Bem, então, boa tarde, Zé Soeiro. Obrigado por estares aqui nesta entrevista sobre um livro de grande importância que lançaste recentemente. E a minha primeira questão tinha a ver justamente com isto. É que este livro, O Terror, Destruição e Morte no Alentejo, a Contra-Reforma Agrária, é a segunda parte de outro livro que apresentaste em 2013, Reforma Agrária, a Revolução no Alentejo. Presume-se que este vem no seguimento do anterior. E a data do seu lançamento, é 26 de janeiro, na Sociedade Filarmónica Capricho Begense, coincide com os 50 anos de um acontecimento histórico ocorrido no mesmo local. Queres falar sobre este regresso às origens, à Capricho? Sim, os 50 anos da primeira conferência, da primeira conferência, não, do primeiro encontro de delegados sindicais que fizemos há 50 anos, 26 de janeiro, portanto, de 75, na Capricho Begense, constituiu um momento muito marcante de todo o processo, na medida em que nós vínhamos já utilizando esta forma de luta em herdades anteriores, portanto tínhamos a 10 de dezembro, tínhamos avançado para a ocupação do Monte do Outeiro, depois ocupámos um conjunto de outras herdades. Isto insere-se num processo que tem a ver com as negociações coletivas, as primeiras, aquelas que o Barreto considera que não são legais porque não foram feitas entre as casas do povo e os grêmios da lavoura. Portanto, ele parou no tempo, não entrou no 25 de Abril e, portanto, não percebeu o que era a legalidade revolucionária que nos assistia e aquilo que significou efetivamente o 25 de Abril para os trabalhadores agrícolas que não tinham sindicatos, estavam condicionados à sua organização, mas não era sequer nas casas do povo, porque em algumas delas nem sequer quase tinham autoridade para entrar, portanto, quem as dirigia não eram eles, e portanto, todo esse processo que se seguiu ao 25 de Abril levou a assinaturas de contratos onde uma das cláusulas impunha que em herdades subaproveitadas ou mal exploradas viessem a ser colocados trabalhadores por uma comissão paritária constituída por representantes dos agricultores, representantes do sindicato, representantes do Ministério da Agricultura e que, naturalmente, funcionou no início, isto é, na primeira convenção, no geral, as coisas não correram mal, porque houve casos que não queriam pagar, houve casos que resistiram, foi, no fundo, o caso do José Gomes Palma, portanto, que era um homem organizado na estrutura fascista, portanto, fazia parte, de facto, do regime, não era propriamente um cidadão que não tivesse partido, não, ele tinha o partido, era o seu partido, era a Ação Nacional, portanto, não fazia parte da legião e, portanto, era quadro superior da legião portuguesa. Portanto, não era propriamente o legionário do dia-a-dia, não. Era da estrutura dirigente da legião. E a reação dele, como de outros, não foi aplaudir ou aceitar bem o 25 de Abril, mas reagir negativamente desde o primeiro dia. Portanto, eles nunca aceitaram, no geral, a liberdade e a democracia conquistada e, portanto, quando se tratou de negociar e acordar as primeiras convenções, que tivemos que ir para a greve, é bom lembrá-lo, em 19 de junho de 74, aquilo que nós constatámos, portanto, foi que os tipos como alguns Palma não respeitaram nada. Não queriam pagar, quem os mandou para aqui que lhes pague. 2 trabalhadores apenas que lhe foram colocados, manteve-os os 3 meses de duração da convenção à porta do monte, portanto, nem lhes dava trabalho. Num dia, talvez com provocação, mandou-os trabalhar de manhã, à tarde disse que estavam despedidos. Portanto, claro que foi obrigado depois a pagar e, naturalmente, o facto de conseguirmos que as convenções fossem legitimadas e aprovadas, portanto, quer pelo Ministério do Trabalho, quer pela Secretaria da Agricultura, deu-nos uma força muito grande que depois na Convenção Distrital teve repercussões muito favoráveis aos trabalhadores. Por exemplo, os trabalhadores compreenderam que tinham no seu sindicato uma arma poderosa para fazer frente, portanto, às tentativas que vinham sendo feitas por grandes agricultores. Não eram apenas
os absentistas, não. Eram os grandes capitalistas agrários, podemos mesmo dizer, foram talvez os que mais reagiram negativamente e que mais sabotaram tudo. As negociações, o avançar para um conjunto de atos de sabotagem que na altura nós íamos dizendo e chamando a atenção do governo para a necessidade de uma resposta firme em relação ao que estava a passar, porque aconteceu o quê? Ao princípio, nas primeiras comissões, eles participaram, vão lembrar da de Beja, por exemplo, Vidigueira, etc., em que foram colocados muitos trabalhadores, porque havia muitas herdades em estado de subaproveitamento ou mesmo de abandono, o caso da Apariça, por exemplo, que tinha lá meia dúzia de ceareiros ali de Faro do Alentejo, um ou dois de São Matias, mas em 3.000 hectares o panorama era, na verdade, muito, muito, muito negativo. E, portanto, esta situação durou até dezembro. Em dezembro, eles aperceberam-se que não participando nas comissões, as comissões não funcionavam, portanto, eram só os trabalhadores do Ministério da Agricultura, e não funcionando, começaram inclusivamente a intensificar, na altura então, já com muita gravidade, os seus atos contra, e ameaçando mesmo os trabalhadores. Você chega o sindicato, vocês vão pagar caro, isto vai voltar e vocês vão ver depois como é que é. Isto já depois do golpe de Palma Carros, depois do 28 de setembro, e portanto nós considerámos que era um momento, ou respondíamos aos Gomes Palma da altura, ou na verdade a liberdade e a democracia conquistada, pelo menos nos campos, ficaria ameaçada, porque eles não estavam nada virados para aceitar as novas regras com que tinham que lidar. Em relação a esses ataques, foi falando, não é? E a reforma agrária, não obstante esses ataques, sobreviveu pelo menos 15 anos até à revisão constitucional de 89, não é? Aí, No sim, segundo, desculpa. no segundo capítulo afirma que a reforma agrária não fracassou. Como é que sintetiza esse balanço? Pronto, o que eu queria colocar aqui de forma clara é que, efetivamente, em primeiro lugar, os trabalhadores fizeram aquilo que era indispensável fazer para defender o Portugal de Abril, a liberdade e a democracia. Não apenas lutaram para defender o seu interesse, mas o interesse que, naturalmente, correspondia ao interesse de todo o povo português. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eles conseguiram, de facto, fazer uma coisa extraordinária, foi aumentar a produção, foi aumentar a produtividade, foi diversificar as culturas, foi ter uma preocupação social que teve reflexos na criação de cooperativas de consumo, na criação de creches, de centros de dia, onde se davam refeições aos mais idosos. Portanto, há uma preocupação global de colocar a terra, de facto, ao serviço das comunidades de cujas mãos nunca devia ter saído. Os trabalhadores, o que fizeram foi: a terra é para ser explorada, devidamente explorada, abandonada não dá nada, e, naturalmente, os resultados dessa exploração da terra devem, naturalmente, contribuir para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, mas devem igualmente contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades a que deviam pertencer. É uma lógica, portanto, nova, que nem todos compreenderam isso. Portanto, as unidades coletivas achavam alguns que até era somar latifúndio ao latifúndio, esquecendo que, na verdade, quando nós avançámos para a criação das UCPs, fizemos-lo porque as desigualdades entre herdades eram muito grandes e nós procurámos, desde logo, uniformizar critérios em relação às freguesias. Portanto, foi o âmbito territorial das freguesias foi aquele que nós consideramos como mais adequado para que os parcos recursos que existiam em máquinas, efetivos pecuários, diferenças de terras, umas mais ricas, outros mais pobres, e não permitir, portanto, que isso fosse utilizado para dividir trabalhadores e para os lançar numa lógica que não era aquela que eles efetivamente assumiram, portanto, que eles assumiram de facto uma estrutura de caráter socialista. Portanto, todos os partidos na altura defendiam o socialismo, todos. Era o democrático, era o personificado, era o português, era tudo.
como se o socialismo não fosse suficiente, não é? Pela sua natureza humanista e, na verdade, contrária à exploração do homem pelo homem, não fosse suficiente para caracterizar o socialismo. Portanto, e usaram-no não para levarem por diante qualquer projeto socialista, mas precisamente para fazer o seu contrário. Portanto, basta ir ver a Lei Barreto, aprovada em 77, já depois da ofensiva que vinha sendo feita pelo Partido Socialista, que era quem tinha a maioria no sexto governo provisório. Nós apenas tínhamos 2 secretários de Estado. E é justo lembrá-los, porque quer o António Bica, quer o Vítor Louro tiveram um papel fundamental para o reconhecimento das UCPs, para o alargamento do crédito agrícola às UCPs, para permitir que eles pudessem utilizar a maquinaria sem que ela pudesse ser apreendida pela GNR. Portanto, 2 secretários de Estado, mas fizeram a revelia do Lopes Cardoso. Porque o Lopes Cardoso, na verdade, defendia uma reforma agrária, ele defendia a liquidação do latifúndio, como outros defendiam, mas não acompanharam, não apoiaram, não abraçaram a reforma agrária feita pelos trabalhadores. Lopes Cardoso vem corrigir um pouco a sua mão quando se demite, porque a vontade e o que lhe queriam impor era o recurso sistemático à violência para levar por diante aquilo que eles chamaram de acabar com as ocupações selvagens, e que fizeram uma comissão de análise, todos temos presente, que depois no seu balanço final acaba por concluir que só serviu para lançar alarmismo nas gentes do Norte. E era isso que de facto estava no processo em curso já, no processo contra-revolucionário. Portanto, a seguir ao 25 de novembro, aquilo foi aquilo que a gente viu. Podemos falar um bocadinho da contra-reforma agrária, que é o tema do livro, não é? Tem um título que é Terror, Destruição e Morte. Ou seja, é um título forte que não foi escolhido por acaso. Se calhar podemos entrar também por aí. Sim, aliás, a contra-revolução agrária, podemos dizer contra-revolução agrária, porque eu acho que não foi uma reforma o que nós fizemos. Houve uma revolução agrária em Portugal. E, naturalmente, a revolução agrária porque não se limitou a mudar a propriedade da terra. Não. Houve intervenção não apenas no plano da estrutura e da posse da terra, mas os objetivos económicos que os trabalhadores apontaram e que foram alcançados, eles diversificaram, conseguiram, portanto, resultados extraordinários que estão nas conferências da reforma agrária. Aliás, há uma publicação de um livro das 12 conferências que tem lá os elementos básicos para ver isso. E, portanto, nós podemos dizer que, a partir do 25 de novembro, se começou a montar um exército, a palavra não é minha, eu ouvia pela primeira vez da boca do general Vasconcelos, um exército. Um exército constituído por milhares de militares, porque a GNR, que devia ser uma força civilista para a defesa da população, foi transformada num exército de agressão contra o seu próprio povo. Aliás, Oliveira Batista, na iniciativa que fizemos, denunciou 2.200 requisições de GNR, não é? Que de facto representava muitos milhares de militares, não os 200 GNRs que o Barreto nos procura vender nos seus discursos anti-reforma agrária, mas e para fazer o quê? O relatório do general Passos Moriz é claro quanto a isso. Não apenas reconhece que não havia nenhuma situação daquelas que eram descritas, de vandalismo, de destruição, de conflitos, inclusivamente, não havia conflitos. Quem lançou a violência no Alentejo foi precisamente este verdadeiro exército repressivo que prendeu, espancou, insultou, matou gente inocente que naturalmente resistia nas CPs e cooperativas. Pode ser, mas como é que foi possível milhares de homens e mulheres de mãos nuas enfrentarem um exército tão poderoso, tão bem armado, tão preparado para efetivamente o reprimir como reprimiu? Ainda sobre a questão do terror, da destruição, mesmo da violência que houve, encontra algum paralelo entre os assassinatos de Catarina Eufémia em 54 e os de Casquinha e Caravela um quarto de século depois? Eu diria assim, Catarina, como muitos outros, não foi apenas a Catarina, foi Gilmar de Vidigal e outros que foram assassinados pela PIDE, nós vivíamos num regime fascista.
Casquinha e Caravela foram assassinados no Portugal de Abril. E tal como os crimes do fascismo ainda hoje não foram julgados, também os crimes cometidos, não falo já dos espancamentos, nem das prisões arbitrárias, não falo de nada disso, dos insultos, nada disso. Falo apenas das mortes que se verificaram no Alentejo. E não foram mais apenas porque mero acaso, porque houve tiroteios em vários sítios e não eram com balas de borracha, nem com balas que é de madeira. Eram balas reais. E aconteceu em Casebres, aconteceu em Évora, aconteceu no caso concreto em Montemor, onde são assassinados. E ler os documentos da GNR sobre isso é clarificador. Eles atiravam para o ar, as balas é que ao cair pelos vistos matavam os trabalhadores. Portanto, esses crimes não foram ainda julgados. Como, aliás, foi denunciado, e tem sido denunciado, nós ainda hoje aguardamos os relatórios que foram vistos que iriam ser feitos. Portanto, não parece que seja muito difícil fazer uma análise. Foram balas ou foram caçadeiras ou foram fisgadas? Como é que foi? Que tipo de balas? Quem é que as tinha? Quem é que estava armado naquele momento? Quem é que abriu fogo? E não é aceitável, como procura fazer crer o relatório dos juízes, de que teriam sido os trabalhadores, portanto, e fala até em nomes, Lindo Carvalho, Manuel Vicente, que teriam incitado e criado as condições para os trabalhadores serem mortos. Eles é que dispararam. E se eram cúmplices ou que fossem corresponsáveis, então a GNR não tinha meios para espancar, para cercar aldeias inteiras durante dias consecutivos e espancar centenas e centenas de trabalhadores. Foram milhares e milhares de homens e mulheres espancados por esta gente e não tinha meios para dizer, para lá, pá, os criminosos vamos apanhá-los. Eram os criminosos que reivindicavam que fossem feitos os inquéritos, que fossem apuradas as responsabilidades. O resto era varrer para debaixo do tapete. Foi o que os governos fizeram até hoje. Até hoje. Eu ia lhe perguntar, em concreto, que balanço é que faz do papel do Partido Socialista e dos seus governos na contra-reforma, contra-revolução agrária. De Lopes Cardoso à Lei Barreto, quer dizer, PS, todo esse... isto é assim, o PS, o PSD, o CDS e o PPM, já agora, que na altura também teve na AD, não é? São os responsáveis pelo crime cometido com a destruição da reforma agrária. Crime económico, crime social, crime cultural e, acima de tudo, crime político. E como os crimes políticos não prescrevem, é tempo dos portugueses e das portuguesas compreenderem que têm direito, em primeiro lugar, à verdade. Hoje não se sabe quantos milhões foram distribuídos em pseudo-indemnizações, porque basta ver o exemplo que eu dou no livro, é que aquilo era sempre a trepar, mas aí não chega, mais. Entrava o PS, dava mais. Entrava o PSD, ainda subia mais. Era ver quem é que dava mais. Isto é um escândalo, isto é uma coisa vergonhosa. E isto tem nomes. E os nomes, acabei de vos dizer, os que processem. PS, PSD, CDS, PPM, foram, de facto, quem assassinou a reforma agrária em Portugal. Foram os partidos da contra-revolução. Foram eles que, de facto, proporcionaram com os seus discursos o chamado Verão Quente de 1975, que é bom ter presente. Que houve crimes de sangue, nessa altura, cometidos pelos MDLPs, do Spínola, pelos Marias da Fonte, que estavam lá para cima, não é? Em que uma parte da hierarquia da Igreja alimentou também os assaltos aos centros de trabalho dos partidos democráticos, os incêndios das sedes de partidos democráticos. Já não falo do help dos fascistas, não é? Pronto, isso foi tudo depois responsabilidades. Quem foram os responsáveis? É possível comparar as condições de vida e de trabalho no latifúndio e do regadio com as que eram impostas ao proletariado rural do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril, quero dizer. Eu acho que há uma diferença substantiva na situação no que diz respeito à postura dos trabalhadores. Os trabalhadores agrícolas do Sul tinham uma experiência grande de organização clandestina
e de resistência ao fascismo. Basta ir ver, folhear a listagem de presos nas prisões fascistas para perceber que, na verdade, eram às centenas os que iam carregados para a prisão apenas porque lutavam por uma coisa tão simples que hoje, para um jovem, até é impensável. Quer dizer, uma pessoa que queira falar, que queira exprimir qualquer opinião, ia preso. E era espancado. E, portanto, alguns ficavam lá anos. O Chico Miguel teve 22 anos nas cadeias fascistas. Portanto, só para termos uma ideia do que é que isto é na vida de um ser humano. E, portanto, os trabalhadores, quando apanharam a sua liberdade, tinham experiência suficiente para se organizar rapidamente os sindicatos. E, portanto, reagir. E, portanto, dar continuidade a uma luta que já tinham. Isto é, que já vinha das praças da Jorna, nas lutas que tinham contra a vinda de trabalhadores em condições inferiores, no sentido de os ganhar para reivindicar e se colocarem ao lado deles. Portanto, essa experiência existia. Hoje os imigrantes são, de facto, escravizados. Escravizados. Isto é reconhecido e vem na comunicação social permanentemente notícias de situações de escravidão através de máfias organizadas de tráfico de mão de obra, não é? Portanto, tráfico humano, de condições absolutamente indignas de habitação, em que amontoam os trabalhadores, porque a lógica do capital, este capital que hoje representa o agronegócio e a vinda do capital financeiro para este agronegócio, o que nos trouxe é uma lógica de, primeiro, utilizar a terra sem qualquer preocupação da sua preservação. O que importa é o lucro. O máximo de lucro, mais curto espaço de tempo. Mão de obra mais barata possível. Hoje nem sequer há controle. Quanto é que ganham os trabalhadores, de facto, que estas empresas, algumas até nem têm sede em Portugal. E, portanto, trazem pessoal para trabalhar e quem depois explora essa mão de obra diretamente diz, não, os trabalhadores nem são meus. Os trabalhadores são da empresa, existe lá para o Paquistão, existe na Indonésia, existe onde quer que seja. Portanto, estrangeiras. Eu pago-lhes e eles, uma parte recebem cá, outra parte é entregue lá. Será entregue lá? Quem é que controla isso? Como é que se controla isso? E estes trabalhadores, naturalmente, com dificuldades de comunicação, não falam português, eles até têm o cuidado de criar rotatividades regulares, por forma a que eles não ganhem a percepção e se integrem e, portanto, possam, inclusivamente, beneficiar de alguma solidariedade nossa, porque temos essa obrigação, temos esse dever de ser solidários com eles, de ajudá-los, efetivamente, a encontrar resposta para os problemas que têm, e não é assobiar para o lado, nem deixar que Chegas e companhia façam da imigração o problema do país. Não, a imigração não é o problema do país. Como os imigrantes portugueses não foram um problema em França, ou na Suíça, ou em Inglaterra, onde quer que estejam. E somos muitos. Somos milhões que estamos lá fora, espalhados pelo mundo inteiro. E nós queremos que os nossos imigrantes sejam tratados em pé de igualdade, ou não? E depois não somos capazes aqui de perceber que, na verdade, que as campanhas contra a imigração têm objetivos claros de manter estas situações, porque, naturalmente, é isso que facilita a escravização. Que legado histórico é que nos deixa a reforma agrária hoje e para o futuro e com estas questões todas em mente? A primeira questão é que eles mostraram que era possível uma outra agricultura que conciliava emprego, qualidade de vida, desenvolvimento e população fixa no território. Primeira questão. Segunda questão, portanto, há um modelo diferente, com provas dadas, que podia e devia ter sido acarinhado por sucessivos governos que não o fizeram. E temos uma coisa para hoje, é que a situação que está no Alentejo é insustentável.
É preciso agir. E quanto mais rápido se agir, melhor. E aqui tem que haver, da parte de todos os democratas, todos aqueles que efetivamente têm como preocupação a democracia em Portugal, de juntar forças, de procurar soluções. Isto constrói-se. É preciso superar dificuldades que resultam muitas vezes não tanto daquilo que se pretende, daquilo que se defende, mas pelo facto, na verdade, não costas uns para os outros e não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. E, portanto, isso a direita aplaude. Aliás, a regra da direita é dividir para reinar. Dividir para reinar. Quanto mais divididos, mais dificuldades temos em defender os nossos interesses. E por isso criaram sindicatos aí por todo lado, e por isso se criam situações que dividem, não unificam. E nós temos a nossa juventude, porque as pessoas da minha idade, podemos dizer até que estamos numa fase da vida em que tivemos o privilégio de ver uma revolução, que não é todos os dias que acontece. Segundo, essa revolução teve impactos muito positivos na altura, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito ao ensino, no que diz respeito à segurança social, no que diz respeito à habitação. Havia a preocupação social. Isto é, a economia ao serviço das pessoas. Agora temos as pessoas ao serviço da economia para alguns, muito poucos. E, portanto, eu acho que, na verdade, é uma situação muito crítica. Eu costumo dizer, o que está a fazer no Alentejo não é apenas a condenação de um povo, de um território, de uma cultura, portanto, à morte lenta. Não. É, de facto, o alentejicídio que está a operar-se. É o ódio que ficou, esta marca de classe, que efetivamente caracterizou a contra-revolução ao serviço do grande capital, que está subjacente àquilo que estão a fazer no Alentejo e no interior de todo o país. Nós vimos o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, acompanhado do Sr. Presidente da Assembleia da República, andarem há pouco tempo aí pelo interior. Vamos estender o interior. E se não conseguirmos que o interior se desenvolva, só podemos de facto, confessar que falhámos completamente. Onde é que está esse desenvolvimento? Onde é que está? Não há desenvolvimento no interior. O que nós temos hoje é a criação de macrocefalias em que os próprios que vivem em Lisboa, no Porto, não têm qualidade de vida absolutamente nenhuma. Nenhuma. E, portanto, e são gastos em cima dos outros, e estamos a criar uma dependência de um setor económico que é importante, sem dúvida nenhuma, que é o turismo, mas que não tínhamos ilusões. Hoje o turismo vem para aqui como amanhã vai para outro lado qualquer. Os conflitos no Médio Oriente, os conflitos na Europa, acabaram por mostrar Portugal. Mas, por vezes, a ganância com que nós queremos gerir essas realidades cria os problemas que hoje já começam a existir. Que é, na verdade, não haver condições nem sustentabilidade para o muito por isso anda fazendo e que se continua a fazer. E que, na maior parte, é especulação imobiliária. É a especulação imobiliária. E, portanto, apoiam-se projetos gigantescos, não é? E, entretanto, não há meios para construir casas para as pessoas. Isto é um exemplo. E, portanto, há muita coisa que tem que ser corrigida e os outros não têm ilusões. Quando ouço o Sr. Presidente da República dizer que tudo o que diz é sempre pensando no PSD, há qualquer coisa que está mal. Há qualquer coisa que está mal. Quando vemos os nossos governantes, os atuais e alguns passados, não é? Que deviam ser para esquecer, mas não podemos esquecer os que estão aí. E estão aí a apelar à compreensão, à nossa compreensão, nós que vivemos o 25 de Abril para acabar com uma guerra, onde ficaram dezenas de milhares de jovens, portugueses, angolanos, moçambicanos, guineenses, cabo-verdianos, já não falo na Índia. O 25 de Abril não foi feito para alimentar guerras. A nossa Constituição da República, o que diz é que, na verdade, a diplomacia portuguesa deve intervir para cortar os blocos, acabar com os blocos
não é com o Bloco de Esquerda, nem com o Bloco deste aquele, não. É com o bloco da NATO, por exemplo. Bloco da NATO. Não, e agora até falam, vamos aumentar, vamos pagar mais para a NATO. Guardem o dinheiro para os portugueses. Façam as obras que precisam fazer. Nos hospitais que estão a querer privatizar a saúde. Façam as obras para que os jovens, de facto, tenham condições para ficar no seu país e não sejam obrigados a emigrar. Que a receita do Sr. Cavaco Silva, não é? Para os nossos jovens hoje, felizmente, têm acesso às universidades, graças ao 25 de Abril. Porque antes era só uma elitezinha que lá chegava. E era Lisboa, Porto e Coimbra e acabou. Hoje há um sistema de ensino superior que cobre o país. Formamos quadros, mas, como disse o Cavaco, o seu futuro passa por emigrar. E até nos colocam quase na condição que adoramos emigrar. Nós adoramos emigrar. E, entretanto, é claro, um jovem que sai, que forma família lá fora, torna-se mais difícil amanhã regressar. E, portanto, não é dizendo depois, venham para cá. Não, é fixando-os cá, criando-lhes as condições para que possam ter trabalho com direitos no seu próprio país. Essa é que é a grande questão que se coloca. Esse é o desafio que se coloca. E, portanto, parar com a alienação dos bens públicos. Ou pensamos que o capital privado é tão generoso que nos vai dar aquilo que nós não temos e depois que vão à falência, ter as margens de lucro, os dividendos para distribuir depois todos os anos aos acionistas. Eu não sou contra o capital estrangeiro no país, nem acho que possamos ser contra o capital estrangeiro. Nós somos contra a gula insaciável do capital estrangeiro que nos explora e que leva a riqueza quase na sua totalidade, uma por via clara e transparente e a outra por baixo da mesa em negociatas que ninguém conhece. Esta é que é a grande questão que nós temos. E depois quando vende-se, quando vai para falir, chamam-se os portugueses a contribuir para sustentar o crime, o buraco que o A, o B e o C abriu, e como naturalmente com os meios que têm, até acabam por impunemente nunca são julgados. Portanto, há muita coisa para fazer em Portugal e há que fazê-la e acho que todos teremos poucos para as fazer.